Quanto tempo nós projetamos isso, né? Agora vai. Pois é. E é um pedacinho de chão, hein, daqui lá. De céu. Em julho de 2022, a Faculdade Arnaldo promoveu um intercâmbio na região amazônica. Um projeto de extensão que se tornou um marco acadêmico. Os destinos foram Santarém e Alenquer, no Pará. Ali, em meio à vastidão da floresta e das águas, criaram-se laços afetuosos permanentes, unindo gente de diferentes regiões do país, de mundos diversos, duas margens de um mesmo rio. De um lado, o povo ribeirinho da região amazônica do Pará. Do outro, alunos, ex-alunos, professores, colaboradores da Faculdade Arnaldo, seus diretores, que partiram daqui de Minas para o norte do Brasil para uma experiência de trocas transformadoras. A partir de Santarém, navegando pelo imponente rio Amazonas, nos lançamos em uma imersão profunda num novo universo cultural secular. Chegou à conclusão de que vir à região amazônica, aonde a congregação tem uma atuação forte, e trazer os nossos alunos para uma imersão em uma cultura diferente, é algo que com certeza marca a vida desses profissionais, mas muito além disso, marca a vida desses seres humanos. Tem a magia, a possibilidade de transformar essas pessoas em multiplicadores de um conhecimento que só quem vem vivenciar isso aqui é capaz de ter. Além de uma extensão acadêmica, missão da Faculdade Arnaldo e pilar da Rede Verbita de Educação, o intercâmbio contemplou uma formação espiritual e humana, objetivo firmado pelo santo Arnaldo Jansen. Ele deixou bem claro que toda obra educativa deve ter um espírito missionário, essa capacidade de sair de si e ir ao encontro do outro. Porque a espiritualidade se torna carne no trato humano, na verdade, aquilo que Jesus traz, né? A igreja é escola, a igreja é família, a igreja é cura para essas pessoas. Então, para mim, foi muito importante ver a igreja nesse papel, né, conduzindo essas missões e entender o quanto isso é importante para essas pessoas, para essa comunidade que vive na Amazônia. A conexão já começou a ser estabelecida com os leigos e ajudantes da Casa de Acolhida da Congregação do Verbo Divino. Muito afeto, respeito e expectativa para as inúmeras surpresas que viriam dali em diante. Os novos caminhos impressionaram os navegantes inexperientes. A gente passou alguns perrengues, como por exemplo, barco quebrando, barco encalhando. Eu nunca na minha vida imaginei que o pessoal empurrava um barco encalhado dentro de um rio.
Aonde você olhava era água. O que mais tivemos foi perrengue. Eu não tive perrengue nenhum, porque eu acho que todos os imprevistos, tudo é acaso e tudo é muito bem-vindo. E como era muita gratidão estar ali, nada eu encarei como sendo um problema. O pessoal assim encarou os perrengues já assim de uma maneira muito tranquila. As pessoas elas ficaram impactadas. Então você não tinha pessoas reclamando, você não tinha pessoas se queixando que estavam transpirando muito. As pessoas elas estavam conectadas, elas estavam cantando, elas estavam falando das suas experiências, elas estavam conversando umas com as outras. Então a extensão ela não aconteceu só na comunidade, a extensão aconteceu no ônibus, a extensão aconteceu no avião. E nada me surpreendeu, nem o banho gelado, nem dormir na rede, foi uma experiência pitoresca. Nem acordar às 4h30, 5 horas da manhã para estar pronto para as jornadas que a gente teria no dia, que não eram poucas. A gente fala aí em viagens de 3 horas de barco, comunidades completamente fincadas no meio da floresta. Foram tantas experiências que assim, é até difícil, mas acho que o primeiro choque, além do calor, e o que volta muito na minha cabeça sempre como as pessoas elas nos recepcionavam muito bem, elas estavam muito felizes por a gente estar lá. E a comunidade de Vila Franca é muito honrada em receber vocês, né? Logo na chegada, começamos a experimentar saberes e sabores singulares. Fomos recebidos com uma aula sobre a história e as condições atuais da vila, nosso primeiro impacto com a realidade local. Depois veio o almoço. Uma deliciosa mistura de simplicidade e exotismo preparado pela comunidade. Não poderia faltar um dos ingredientes mais tradicionais da região, produzido ali mesmo, nas casas de farinha. Nós somos recebidos com mesa farta, com a cultura deles, com a forma como eles consomem o peixe, com a forma como eles consomem a farinha, que é muito diferente da gente aqui, as casas de farinha deles são muito diferentes e eles produzem farinhas de várias granulometrias e eles comem farinha como a gente come aqui, o arroz, então isso foi muito interessante, mas a partilha eu acho que foi o que ficou mais marcado assim, gastronomicamente falando. Após uma fértil conversa com os nativos na capela, assistimos a apresentações de cultos ancestrais e do folclore da região. Um cartão de visitas de um povo alegre e generoso, mas que precisa de um olhar mais atento. Vila Franca faz parte da reserva extrativista Tapajós-Arapiuns e foi um dos primeiros aldeamentos do Pará estabelecido pelos jesuítas. Teve bastante relevância durante o ciclo da borracha. Ali, aprendemos como é feita a sangria do látex das seringueiras e também como a população resistiu brava, mas pacificamente, contra a exploração econômica e do meio ambiente. Escutamos as histórias daqueles que deram a própria vida de mãos dadas em um abraço simbólico pela proteção das árvores centenárias. Então ele puxa o movimento que ele chama de empate. Quem quer dar a mão aqui? Eles ficavam de frente e não permite que o cara da motosserra derruba a seringueira. Só que assim muitos morreram, que uns foram cortados de motosserra, outros foram assassinados, porque eles fizeram esse movimento da não violência. Partimos para Alenquer, onde fomos recepcionados pelo povo verbita como um só coração.
Após a missa, nos jogamos em um festival de dança e cantoria. Era um encontro de culturas e sentimentos. E assim nos colocamos à disposição da comunidade para o nosso intercâmbio. A jornada só estava começando. As atividades envolveram equipes multidisciplinares de diversos cursos da Faculdade Arnaldo. Professores e estudantes de veterinária, odontologia, psicologia, direito, gestão e gastronomia puderam vivenciar na prática os desafios das profissões em campo. Uma via de mão dupla, de aprendizagem e de oportunidades de implementação de soluções básicas mais imediatas em auxílio às comunidades atendidas, muitas delas vivendo praticamente à margem dos serviços públicos essenciais. O que viria pela frente iria nos colocar diante dos desafios desse rico projeto de extensão. Era hora de ir além, além de Alenquer. Depois de um longo trecho de navegação fluvial, chegamos à várzea do Mato Grosso. Mais uma vez, fomos recebidos em uma confraternização com música e dança. A alegria das boas-vindas nos deu a senha de um dia de cumplicidade e experiências únicas. Eu gosto muito de pescar e tal, e o nosso guia comentou com um dos líderes lá que tinha alguém que queria pescar, que gostava de pescar, e esse líder lá me pegou, botou, vou buscar o barco, ele me botou dentro da canoa dele e a gente seguiu para dentro do Gapó, né, que são as áreas alagadas. Não pescamos nada por causa do horário e tudo mais, mas a experiência foi algo assim incrível. Ideias, expectativas e planos iriam ter um encontro com a realidade. Era a hora de colocar o conhecimento acadêmico em prática. Tudo passava pela nossa cabeça e muitas emoções tomavam nossos corações. O momento que mais me marcou foi a interação das pessoas do nosso grupo com algumas crianças em uma das comunidades. Porque ver no olhar daquelas crianças a esperança mesmo de ter uma vida melhor. O nosso grupo funcionou como esperança. A gente era a personificação de um sentimento bom e isso foi marcante para mim. A menina grudou em mim, eu grudei na menina e assim, parecia que ela me conhecia, sabe? Ela ficou lá no meu colinho, quietinha, gostosinha. E esse dia foi muito interessante porque a gente chegou numa comunidade em que as professoras tinham várias crianças de diversas idades na mesma sala. E ela dava conta de tudo, né? Tinha que dar conta, é claro que difícil falar o que fazer e o que não fazer, mas ela fazia tudo com muito amor, né? Ela guardava a comida das crianças na casa dela, porque a escola não tinha uma geladeira, não tinha um freezer. E eu achei muito lindo, né? Porque de fato o que é ser professor, né? Para mim foi muito tocante. A linguagem do amor é a linguagem que todos entendem. Em uma dessas casas que a gente foi, tinham algumas crianças e a gente estava indo, né, com medicamentos e essas coisas para os animais.
E tinha um menininho na casa que eu pedi ele tinha um gatinho, o gatinho estava preso e eu pedi ele para ir lá buscar para mim. Falei assim, olha, tem como você buscar para mim? Ele tem. E a gente indo atrás dele assim, e eu virei para ele, perguntei para ele o nome dele. Tava junto com uma outra colega da veterinária e a gente perguntou o nome dele. E ele virou para mim e respondeu que ele não sabia. Ele não sabia o nome dele. Então aquilo ali me marcou de uma forma inimaginável. Diversas crianças puderam receber o primeiro atendimento odontológico e até mesmo ganhar a primeira escova de dentes. A gente atendeu bastante criança. Eu nunca imaginei que eu ia gostar de atender criança. E eu gostei bastante. Tinha um rapazinho que no início uma das alunas elas não conseguiram atender porque ele estava reclamando um pouco, e aí no final do atendimento eu tentei, e aí a gente conversando, aí a gente ficou muito amigo. No final ele me deu um colarzinho com tanto de florzinha, falando, e a gente ficou brincando o resto da tarde inteira, ele falando, e no final da história, no final do dia, ele falou assim, ô tio, eu tô com dor. Ele não tinha deixado antes mexer porque ele estava sentindo dor. Então eu acho que essa é a imagem que mais me marca. Profissionais do direito orientaram a população na área jurídica. A moça me procurou foi justamente numa questão de ação de alimentos, em relação ao pai que tinha viajado para Manaus. Ela imaginava, na precariedade de conhecimento, que o pai ter morado em Manaus não tinha como pagar. Eu falei, não, você pode acionar o judiciário daqui, para acionar o judiciário de lá, de Manaus, para citar ele lá no endereço que você sabe que ele está trabalhando. Orientações também para o desenvolvimento da economia doméstica. Tem a época da piracema, tem época que não pode pescar, e tem vezes que o auxílio de pesca cai na conta deles mensal, mas tem vezes que cai uma vez só, um valor único. Então, para eles gerenciarem melhor. Apesar de estarem na miséria, de terem orçamentos limitados, né, dependerem de governo, dependerem da benevolência de quem vai lá, através de ONGs, o que é que seja, são povos realizadores, povos que mostraram pra gente que é possível ser feliz com muito pouco, e mais do que feliz com muito pouco, é possível realizar sem ter nada. E isso foi muito impactante, muito impactante. A relação da população com os animais sensibilizou professores e estudantes do curso de medicina veterinária que visitaram dezenas de palafitas na região. Ela mora naquela casa Ficam do lado de fora, pegam chuva, pegam sol, não recebem vacina, não recebem medicação, eles não têm ração lá. Eles estão ilhados e eles sobrevivem com o que eles conseguem achar. Quando a gente foi dar o vermífugo pro animal, a gente falou, moça, dá um pouquinho da comida que você dá para ele, que a gente coloca o comprimido no meio e ele acaba comendo. Ela veio com um saco gigantesco, um saco de pão, aqueles sacos de plástico, todos entrelaçados, cheio de espinho de peixe. E ele simplesmente pegou esses espinhos de peixe de dentro do saco, colocou no chão, a gente olhou assim, ela, isso aqui é a comida do cachorro. Ao mesmo tempo que o ímpeto foi tentar ajudar de muitas formas, a gente teve que entender que a nossa abordagem ela tem que ser contida e tem que chegar de uma forma mais educativa, não de uma forma tão direta às vezes, para que aquela cultura e aquele hábito possa ser mudado. As pessoas das casas que a gente foi, elas pediam desculpa por não poder oferecer pra gente mais do que ela tinha. A gente vê que nem eles têm condições para eles terem do melhor. E como que eles vão dar pro animal uma condição melhor se nem eles têm? Em nosso último mergulho nesse rio de experiências,
vivenciamos na comunidade quilombola de Pacoval um dos momentos mais marcantes de um intercâmbio também afetivo e pleno de diversidade. Tem um pão de lixeiro antes, né? Isso. Um canto, diversas raças, dezenas de rostos, cores, fé, diversidade e afeto. Todos unidos em um só coração, navegando em um rio de sentimentos e experiências que marcaram definitivamente as duas margens. Ninguém ouviu o soluçar de dor no canto do Brasil. O lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro, ele lá cantou. São descendentes de escravos que fugiram das fazendas e aqui organizaram sua vida. E por isso hoje é um quilombo reconhecido com título coletivo, título definitivo das suas terras. Aqui é uma paróquia de Alenquer que é atendida pelos missionários do Verbo Divino. Então é uma alegria também a gente fazer esse intercâmbio entre nós, missionários, mas também entre estudantes da faculdade e os moradores daqui, que tem uma organização muito forte, principalmente na sua cultura. Preserva ainda o marambiré, que é um ritual religioso e também cultural. E eu acho que isso é uma importância para as comunidades que preservam ainda a sua cultura e seu modo de vida dentro da floresta. Essa é a principal imagem, então, de um povo muito batalhador, muito feliz, mas um povo que luta muito, sabe? Um povo que não tem uma manutenção do governo, que está ali, está no meio de um local que é água para todo canto, mas mesmo assim estão ali lutando. A vastidão das águas e a exuberância arrebatadora da floresta não conseguiram esconder de todos uma das principais questões que vem afligindo o mundo nos últimos tempos: a devastação do meio ambiente e a exploração inconsequente dos recursos naturais, materializadas no garimpo, no desmatamento e comércio ilegal de madeira e nas queimadas para a criação de pastagem para agropecuária extensiva. Tudo isso somado a um cenário de dificuldade de fiscalização e impunidade, contribui para o desequilíbrio ambiental de um dos mais importantes ecossistemas do planeta e coloca em risco o futuro de toda a humanidade. Vimos
as consequências de políticas que não dão a devida atenção para as questões ambientais. E a gente conseguiu perceber isso claramente na nossa visita. Eles falavam muito sobre como o garimpo estava matando, eles não conseguiam pescar em um determinado local, porque a lagoa já estava toda contaminada. Estar num barco e realmente ver um outro barco com madeiras ilegais transitando é uma coisa muito forte. Passar por balsas que tinham em cima delas toras de madeira que eu acho que daria assim, facilmente 6 metros, se a gente contar da base onde ela estava na balsa até o ponto mais alto dela, dava 3, 4 pessoas enfileiradas assim, né? E aí eu fiquei imaginando, gente, eu tô de longe e já tô enxergando o tronco imenso, quem dirá de perto, e eram muitos. Aí que eu tive a certeza que realmente o desmatamento ocorre e eu não vi nenhuma fiscalização ali perto. Com o poder da impunidade no Pará, na Amazônia, todas as terras poderiam ser questionadas juridicamente. Só no Pará tinha na Amazônia 100 milhões de hectares griladas, 100 milhões. A partir do momento que você começa a destruir florestas, e a gente está falando de floresta amazônica, imagina o que está preso lá dentro de vírus, de doenças. E a partir do momento que a população entra de uma forma não organizada e fica mais em contato com isso, a gente está trazendo cada vez mais zoonose para a população. A gente acabou de ver uma pandemia e essa pandemia ela é zoonótica. Ela veio de uma zoonose que é uma doença de troca de animais e humanos. Eles nos provaram que o que estão fazendo na Amazônia é crime e que o que eles estão fazendo vão nos afetar em curto, médio e longo prazo de forma irreversível. Então, ninguém nos contou, nós vimos, nós presenciamos. Então isso sim é além dos livros que a gente lê para dar aula, dos seminários que a gente participa, das capacitações que capacita. Isso é a verdadeira extensão. Isso é o verdadeiro sentido da universidade como tal. De volta a Alenquer, retomamos as abordagens multidisciplinares. Mesmo na área urbana, com mais recursos e acesso à informação, percebemos que a carência em atendimentos básicos de cidadania se torna uma forma de isolamento social. Isso foi observado nos atendimentos e também numa produtiva dinâmica de grupo organizada por professores e alunos do curso de psicologia. Então a ideia da dinâmica era que cada um jogasse um barbante e expressasse uma emoção. Foi muito interessante porque aqueles adolescentes, junto com algumas mulheres que estavam dentro do grupo, eles começaram a expressar mesmo as emoções, né? As dificuldades, as limitações. Tiveram pessoas que se emocionaram durante a dinâmica, né? E eu me recordo bem de uma senhora que estava ali na roda e que ela estava muito grata, porque ela saiu da comunidade dela para ir de encontro à equipe, para que os netos, que eram 2 que estavam próximos a ela, pudessem ter a oportunidade de participar do nosso trabalho. Já em clima de despedida, mais confraternização e aperto dos laços de uma união que ficou para sempre. A turma do curso de gastronomia pôde oferecer um almoço com a cara de Minas, mas com os ingredientes do Pará. Normalmente o feijão tropeiro aqui em Minas se faz com feijão preto ou com feijão roxo, normalmente mais com feijão roxinho. E quando nós chegamos lá, nós não encontramos o feijão roxo, então nós usamos o que nós tínhamos lá. E também a farinha que nós usamos para o feijão tropeiro foi a farinha produzida por eles lá, que deu outra assinatura para o feijão tropeiro e ficou simplesmente maravilhoso. Missão quase toda cumprida, era hora de abraçar os novos amigos e nos prepararmos para a longa viagem de volta. Voltamos muito melhores, fortalecidos e com o sentimento de união, pertencimento e espírito de corpo, algo que foi além. Um só sangue, um só corpo, um só espírito, todo mundo interligado pelas causas, todo mundo cooperando com todo mundo. Como dizia o Rubem Alves, a ciência está aí muito perfeitinha, mas ela ainda não conseguiu ensinar o homem a sentir.
e a amar. E esse tipo de experiência faz com que a gente sinta muito. E é a partir desse sentimento, que a gente vai ter vontade de ajudar o outro e de aplicar melhor o conhecimento acadêmico que a gente tem. A proposta, quando eu saí, entrei no ônibus aqui em Belo Horizonte, era que eu fosse prestar uma assistência à comunidade, à população ribeirinha. E o que aconteceu, né, no meu trabalho, nesse intercâmbio, foi que eu passei a cuidar da equipe. Então, eu tinha como objetivo cuidar da comunidade, cheguei lá e me deparei com alunos, professores, com colaboradores, com pessoas que estavam ali na equipe, que precisavam de um cuidado psicológico, de um cuidado emocional, de um amparo. Então, a configuração do meu trabalho no intercâmbio foi amparar a equipe. Então, por muitas vezes, eu tinha uma equipe que saía, então veterinários, né, professor, estudante veterinário que saíram da base, que foram até as casas e que eu ficava na beira do rio esperando essas pessoas para receber um amparo. Então, os alunos muito emocionados, professores muito mexidos com a realidade, e eu, como psicólogo ali, eu estava ali dando um suporte para essas pessoas. Também aconteceu com a equipe de odonto, então a gente prestou-lhe um suporte a essa equipe, mas não deixamos também de dar um suporte para a comunidade. O maior legado dessa extensão foi que essa forma multidisciplinar dela se provou, né, quando a gente estava executando nossas tarefas lá. Então eu me vi sendo assistente de dentista dos alunos de odontologia, eu me vi sendo assistente jurídico junto com o pessoal do direito, né, como vi companheiros de outras profissões que estiveram comigo nas dinâmicas que nós fizemos junto ao povoado, os povoados que a gente visitou. Na hora que eu parei ali em um determinado momento e vi todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo atendimento, alunos, os padres que estavam conosco, os professores, os demais colaboradores da faculdade, na hora que eu vi o atendimento à comunidade funcionando como um todo, e não só a prestação de serviço a essa comunidade, mas a interação da comunidade com o nosso grupo, aquele olho no olho, os sorrisos e os abraços que estavam acontecendo ali, eu tive aquela sensação assim, posso aposentar agora que a minha missão aqui na instituição está cumprida. E tive a certeza de que vale a pena a gente persistir com esse projeto. Essa viagem chegou ao fim, mas como um afluente que deságua num rio maior, o intercâmbio toma um novo curso, abre novas possibilidades de rotas e destinos. Todas as expectativas foram superadas. Voltamos com mais do que levamos, bagagem que carregaremos para a vida e em outras travessias. Assim como o Tapajós encontra o Amazonas, em Alenquer, para seguir até o oceano, a nossa sensação foi de ter ido muito além de Alenquer. São duas Marianas, uma Mariana antes do Pará e uma Mariana depois do Pará. São pessoas totalmente diferentes. Eu voltei completamente outra pessoa. Mais do que levar, a gente trouxe muito mais coisa. A gente voltou, pelo menos eu posso falar por mim, né? Mas eu voltei muito mais humano e dando muito mais valor nas coisas que a gente tem em conquista ao longo de toda a vida. A Amazônia fez eu conhecer um eu que eu não sabia que existia. Ela me colocou ali de frente com situações, assim, inexplicáveis. Eu falo que foi a primeira vez que eu fui voluntária e eu tenho certeza de que quando eu formar, eu quero me doar mais vezes a esse tipo de ação. Se a gente pudesse fazer uma foto da equipe que saiu daqui e do ônibus que voltou, a gente percebe, né, assim, um antes e um depois, como que essa equipe foi impactada por uma ação extensionista desenvolvida pela instituição. Eu acho que essa viagem foi uma das experiências mais marcantes que eu já tive na minha vida, não só do ponto de vista profissional, mas sobretudo do ponto de vista pessoal. Nesses contatos, nesses encontros, nesses intercâmbios, muito mais que a gente dá, a gente recebe. Pessoas que vêm de outra região e para conhecer também nossa realidade daqui. E nós aqui como pessoas daqui da Várzea, especialmente, estamos aprendendo junto com vocês. E como o senhor falou, essa visita vai ser marcada na nossa mente. Porque eu vi atendimentos, né, vários sobre odontologia, né, e essas coisas vai ficar marcadas para pessoas.
nós estamos trocando experiências, fazendo intercâmbio de conhecimento, de relações humanas, de missão, de acadêmicos, profissionalismo, mas em si um olhar sim para as coisas mais exigentes, que é o cuidado, por exemplo, da ecologia integral. E nesse sentido, seja cidade ou floresta, Amazônia ou Belo Horizonte, tudo tem que estar conectado. Uma coisa que eu sempre tentei levar para o grupo desde os primeiros encontros era que todos fossem com o coração aberto, que a gente não fosse com aquela expectativa de levar alguma coisa, de ser uma viagem assistencialista, mas que a gente fosse sim com a expectativa de receber algo lá. Quem viveu sabe o quanto foi intenso e maravilhoso ao mesmo tempo, desafiador. Foi impactante, foi um período de realmente mudança de vida para mim. Quem come do Acari permanece aqui. Então eu comi no Acari e queria ficar lá, só voltei que era obrigatória a volta. E com relação ao Pará, à Amazônia, que eu levo agora no pulso e no peito, no coração, eu voltei com vontade de fazer muito mais. Eu quero estudar, eu quero ser uma pessoa melhor na questão da assistência social, da relação com o outro. Magia, encontro, novidades, outra cultura, a gente vendo o mínimo que a gente fez e a importância desse mínimo na vida daquelas pessoas. Isso transformou muito de nós. E foi muito prazeroso, por incrível que pareça, de todas as viagens que eu fiz na minha vida, eu posso te falar que foi a que mais me deu retorno. Retorno psíquico, retorno intelectual, retorno emocional. Foi muito transformadora. A minha vida tinha um sentido antes e tem um sentido depois. Ver essas viagens, né, tomarem forma novamente, eu acho que é muito importante para a história do Arnaldo como um todo e para resgatar mesmo, trazer à tona essas raízes da congregação do Verbo Divino, né, que são tão presentes em relação a esse lado social, a esse trabalho voluntário, né, envolver as pessoas da instituição e promover esse bem-estar social. O projeto em si, ele não tem como voltar, ele deixar de existir. A nossa ida para um próximo lugar, ela vai acontecer. Um projeto como esse, experiências como essas, elas nunca mais vão poder deixar de existir na instituição uma vez que a gente experimentou e que a gente lançou essa sementinha.